Qual que é a história? Qual que é a Ó, ideia? nós estamos combinando aqui como é que vai ser a live. Uma live de sucesso. Ó, Ela vai cantar as melhores músicas dela, incluindo Oleiro. Né? da onde você tirou essa ideia? Que tal aquela completamente teu também, no violão? Uau! No violão. Nossa, mãe, no teu altar, hein? No teu altar, Revolution também aqui, né? Tá, vamos pensar aqui que nós Aqui em vamos casa, a falar. única Revolution que existe é pros gatos, porque revolução... O vermífugo deles lá, né? É o vermífugo dos gatos, é Revolution, né? Só rola Revolution pros gatos aqui. Tá, vamos lá, gente. Ai, vou buscar uma parte principal aqui. A parte principal? The Bible. It's a Bible is Revelation. Tô aprendendo a falar inglês, tô treinando. Então, the Bible in Exploration. Não, Explanation. Together. Acho que é por aí. A linguagem de hoje? Não, é a minha mesmo, sobre a rocha. A linguagem de ontem. É a linguagem do João Ferreira de Almeida. Bem de Vamos ontem. lá. Vamos lá então. Alô. Objetivos principais da nossa live. Bom, vamos aqui introduzir como é que vai ser. Então, você vai fazer oi, tudo bem? Entrou 3 pessoas, a gente já convida o pessoal pra gente ler aqui, fazer um sobre a rocha hoje no culto de pôr do sol do sábado. Se os mosquitinhos deixarem, né? Só não faz isso que dói o ouvido da pessoa que tá assistindo. Ai. Então vamos lá. Chega mais aqui, porque Tomás. Assim? Pra Assim. Sim, mas eu tô olhando pra minha Pra cá, gravação. pra cá. Atenção. Tamo junto aí nessa hora. Tá tudo bonito aqui. Claro que não, essa camisa aqui faz 5 anos que eu já comprei, tô cheio de bolinha. Bora. Então vamos orar antes? Pode ser na live. Não, pode ser agora. Pode ser agora. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade aqui, nesse fim de sábado, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, de poder fazer um louvor a Ti, estar com as pessoas que estão ligadas e que possam participar com a gente, assistindo e louvando o Teu nome conosco. Amém. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Chega mais um pouquinho pro meu lado aqui. Não vai aparecer minhas pernas, não? Não, meu filho, não vai aparecer nada. Tem um Tudo complexo certo. de pernas. Tá tudo certo. Vou entrar então, tá? Do nariz não, porque não tem o que fazer, né? Ó, que senão você tá só na metade aqui dessa câmera, tá? Se for falar, você vem um pouquinho mais pra cá. Assim? Não precisa vir tanto também. Vem mais pra cá assim. Assim aqui o eixo? Tá, entendi. 3 e... Atenção. Foi. Olá, queridos e queridas, entrando aqui na nossa live, Giane, Farofino78, Cidinha, Casey, tem muita gente aqui já conosco. Já voltar? Nessa tarde de sábado maravilhosa. Gente, aqui em Nova Friburgo, a gente tá aqui em casa, fez um dia maravilhoso, quente, gostoso, não sei onde você está aí, quantos graus você tá curtindo aí hoje nesse sábado maravilhoso do Senhor. A gente fez um levantamento ali, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, e aqui estava 30 graus, no Rio de Janeiro 34, e em Cuiabá conseguia ficar mais friozinho, menos quente do que no Rio, tava 32 graus, então assim, esse Brasil, né, é maravilhoso, tem diversas temperaturas aí num dia só em todos os lugares.
Quero dar uma boa tarde para vocês. Daqui a pouquinho é o pôr do sol aqui em Nova Friburgo. Tem gente falando de vários lugares aí. Itália 2 graus. Uau! Aqui foi um sábado bem quente aqui. Rio de Janeiro 41, fez 31 aí, Giane. 41? Uau! Eu vi aqui na temperatura máxima por volta das 4 horas, umas 32 graus, 34 graus. Bélgica 0 grau. Ó, Bélgica 0 grau. Olha, cada um falando onde é que está, né? Mais ou menos. Itália tá 2, enfim. Entendi. Nova Friburgo tá fazendo 6 graus. Só que... Mentira, só que Freiburg, lá na Suíça. Olha só, que legal estar com vocês. Entramos, assim, rapidamente, já tem mais de 100 pessoas aqui com a gente. Que legal. Abraço todo mundo e... Sem aviso, Terezinha. Assim que é bom, né? Uhum. Eu fui colocar perfume, eu já voltei. Ah, é, percebi que você tá perfumado. Me senti melhor, né? Com perfume, a gente se sente melhor pra falar com as pessoas. Ai, é tudo de bom, né? A gente tá juntos, eu não sei quantos de vocês estão aí com a família, estão pertinho uns dos outros, verdade. No caso aqueles que estão mais próximos mesmo, morando Que da junto. família Curitiba, pode ficar 20 junto, graus, ó, da família pode. Chile, Curitiba, tem gente de todo lugar aqui. Franca, São Paulo fez 37. Uau! 37! Brasília 28, enfim. Pessoal do IAP aí, ó, Deus abençoe. São Paulo, de vários lugares. Joinville 36, bafadão, hein? Pra Joinville tá quente demais. Enfim, gente. A gente tá passando aqui, né? Fazer um louvor. Queremos... Pôr do sol de sábado, o pessoal faz pôr do sol de sexta. E a gente sempre faz pôr do sol de sábado. Fazemos o de sexta também. De sexta também, mas né? tipo assim, na live aqui, né? Mas em live, geralmente a gente gosta de passar aqui no sábado à tarde, quando a gente não tá cantando em lugar nenhum. E agora a gente tá por aqui mesmo. De manhã foi muito legal, que a gente participou também num culto, né? Foi um culto na muito escola especial. sabatina, lá do pessoal de Manaus. Tem alguém de Manaus aí? Quero saber. Shabbat Shalom. Estamos em oração por vocês todos aí, especialmente em Manaus, né? Que essa situação toda. Deus está na frente e faça-se a sua vontade. Exatamente. Tantas pessoas sofrendo muito, muito mesmo. Mas como a gente estava comentando hoje, não há nada que saia do controle de Deus, né? Ele tem o controle do mundo, de todas as situações nas suas mãos. E se acontece alguma coisa de fato com a nossa vida, é consequência do pecado desse mundo e só a lembrança, né, de que Jesus precisa voltar logo. Exatamente. Então, que Deus abençoe muito você que está aí, que tem sofrido com esse problema todo, que tem gente da sua família aí sofrendo, que Deus dê o conforto e a paz que você precisa, tá bom? Verdade. Quero ler um texto bíblico antes da gente cantar um hino tradicional aqui no nosso culto aqui em casa. É porque é o único hino que eu sei de cor, né? Se tu errar a letra, tu vai ver. Então, Olha só. Então, eu selecionei aqui, até foi o Sandro que passou para mim hoje pela manhã, antes da gente entrar no nosso... Na verdade, passei para ela ontem. Isso, com um cartãozinho de Feliz Sábado, né? De sentimentos de esposo para esposa. E ela só viu hoje de manhã, eu consegui ver hoje de manhã. Porque de noite... mulher aplicada. Fiquei feliz, porque ela não fica no celular até tardão, entendeu? Então... Tô tentando melhorar, tá? Não sei você aí desse lado, como é que tá a situação. Até a gente podia comentar um pouquinho sobre isso depois, talvez, se der um tempinho. Mas... sobre essa questão de a gente ficar muito, muito, muito no celular, o que tem feito, né, com as famílias, atrapalhado, enfim, os relacionamentos. Mas, enfim, é isso que nós vamos fazer agora, ler a palavra de Deus. Para isso, vale muito a pena a gente estar no celular. Diz assim, Salmo 57, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha que texto mais lindo. Para nós hoje. Lindo, muito pertinente. Nesses momentos, né, que estamos passando. Isso, a palavra de Deus, ela é muito forte, assim, né? Ela chega no momento certo para cada um de nós. Sempre certo, a palavra de Deus no momento certo, né? E a gente percebe que a palavra fala sobre tudo. É o manual da gente, do nosso coração, né? Do nosso caráter. Fala sobre tudo. E não esconde nada. Se alguém errou, se alguém vai servir de testemunho de arrependimento ou não, está relatado
aqui, ou relatada a história aqui na Bíblia. Exatamente. E é muito bom a gente recorrer a essa palavra inspirada, uma palavra que veio do Espírito Santo, escrita obviamente por homens, mas inspirados. E a gente fica muito feliz de que essa palavra é tão atual. E muitas vezes a Melissa está fazendo aquilo sobre a rocha, estudando, e a gente ouve a palavra de Deus, puxa, mas que assunto tão atual. Não tinha prestado né? atenção E eu nisso não tinha ainda. prestado atenção tanto nesse texto como agora. É maravilhoso mesmo. Todo dia a gente tem aberto a Bíblia no Sobre a Rocha. Não sei quantos aí estão acompanhando, já assistiram algum programa que a gente tem feito. A gente chama de programa, né? Um programetezinho pequenininho que vai ao ar toda manhã às 6 horas no canal Melissa Barcelos no YouTube. E a gente tem, assim, percebido muitas bênçãos de Deus através desse programa, que tem alcançado várias pessoas de todos os lugares também. E temos aí parceiros, né, amigos? Temos. Eu tô olhando para ela e me lembrando que ela falou, Sandro, já estamos... Tem um programa que atingiu quase 1.000 pessoas. Eu me empolguei, passei uma informação para alguém, estamos atingindo 1.000 pessoas. E ela falou assim, não, quase. Quase. Eu tô tão motivado, né, com esse programa, tem realmente tido respostas de tantas pessoas, tantos de vocês aí que estão assistindo e dando essa palavra de ânimo a gente. E que palavra é essa? A palavra de que como tem me abençoado, como é bom ouvir a palavra de Deus. E todos os dias às 6 da manhã a gente coloca no YouTube lá. E a gente aproveita para convidar você também a assistir esse programa. E não só assistir, mas também ser um replicador desses vídeos sobre a rocha. Nós temos um canal, o canal Estamos Juntos no Telegram, não é? Telegram, exatamente. E esse canal, você não pode postar nada. É um canal como se fosse de só receber conteúdo e informação. E o nosso conteúdo lá são links novos todos os dias que você recebe para você replicar. E recebe com antecedência. Nem foi publicado ainda no YouTube, nem funciona ainda. Tem que esperar funcionar para depois replicar, gente. Mas você já tem à mão isso para você se programar, se agendar. Mandar para alguém, né? E no Telegram, Telegram Estamos Juntos. Canal Estamos Juntos. Acho que é esse o nome, né? Porque tinha posto outro nome antes, Replicadores, mas acho que saiu. Não, é só buscar ali, Canal Estamos Juntos, e você Isso. vai encontrar lá no Telegram. Esse canal... E no final de cada vídeo tem o telefone do WhatsApp, qualquer coisa, entra em contato com a gente. Pode entrar em contato com a gente também, para ser um apoiador do Ministério do Projeto Estamos Juntos, tá bom? E aí essa palavra da Bíblia aqui, sempre de encontro... As nossas necessidades, exatamente, né? sempre falando de coisas atuais. Eu não sei quantos de vocês leem a Bíblia todos os dias. Aqui, além de a gente ler a Bíblia, a gente fala da Bíblia no YouTube e isso é muito bom. E ouvir, eu gosto muito de ouvir audiolivro, Melissa, não sei quem gosta de ouvir também. Eu gosto muito de ouvir a Bíblia em áudio e é tão legal a gente ver com mais ênfase algumas histórias. A gente presta atenção, presta mais também. atenção, vive mais a história. E esses dias atrás a gente estava ouvindo, na verdade foi ontem, o João 9. E o João 9 tem uma história linda de um cego de nascença. Então, como eu tenho deficiência visual, eu sempre presto atenção muito nessas coisas que tem a ver com a minha vida, com o meu sentimento. E também mais uma história, Melissa, que está na Bíblia, que conforta uma pessoa com uma deficiência X, né? E aí tem pessoas que têm doença de pele, pode se colocar no lugar dos leprosos. Você que tem problemas de depressão, você pode se colocar até no lugar, até mesmo de Elias, né? Por que não? De Jeremias, de pessoas que passaram, de Jó também. Jó não chegou a ter depressão, né? Mas ele ficou numa situação tão difícil também, porque nessa situação que nós estamos vivendo, perde esposa, perde esposo, perde filho. Manaus ontem, o WhatsApp que chegou pra gente foi assim, orem por nós. Um irmão morreu de manhã, o outro à tarde, e é da mesma família. E a gente nunca via isso acontecer. E cada vez mais a gente tem visto coisas diferentes que estão escritas para que acontecessem. E a gente nunca pensou que chegaria o tempo de a gente ver e ouvir coisas tão fortes. Então é importante, é o alerta para a gente ter mais do Espírito Santo, ter mais azeite, né? Ali na lâmpada, na botija para reserva, isso mesmo, ministra. E a gente precisa buscar cada vez mais, não deixe para depois, para que se agrave ou para que o país entre numa situação mais difícil que já está. A gente precisa sempre se alimentar todos os dias e se alegrar também. A gente precisa se alegrar com aqueles que estão felizes e chorar com aqueles que estão tristes. Isso está lá em Romanos, capítulo
Vamos ver aqui, Romanos, esse texto aqui, capítulo 12, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É importante, né, a gente ter essa empatia, né? Isso é empatia, a gente tá junto em todos os momentos, seja de perto ou de longe, eu digo junto, porque a gente pode receber uma notícia e aí se alegrar com alguém que está alegre ou se entristecer e chorar junto, né? Oferecer o nosso ombro para o nosso amigo, nossa amiga. Se colocar no lugar da pessoa é muito Exatamente. importante. E quando você se coloca no lugar de uma pessoa, você está cumprindo o mandamento, que é amar ao próximo, como a ti mesmo. É imaginar você naquela situação, para você buscar a solução, mesmo que seja naquele momento orando com a pessoa. Se você não pode estar lá, se você não pode abraçar, se você não pode se envolver de outra maneira, se envolva orando ao telefone mesmo. E como as pessoas estão precisando de ouvir uma palavra. A gente está ao lado do celular, a gente tem a internet, a gente tem horários para isso, para usar esse veículo chamado celular. E a gente pode usar para falar com alguém, para orar com alguém, para ouvir essa pessoa. É tão importante. Exatamente. A gente utilizar essa ferramenta tão assim, versátil, né? Que é o celular para fazer coisas boas, né? E, enfim, abençoar a vida de alguém que esteja precisando hoje. Então vamos combinar que quando a gente acabar essa live, você vai pensar em alguém e vai ligar para essa pessoa e vai falar assim: eu liguei para você para orar com você. Tá combinado? Gostaram dessa ideia? Boa ideia, Melissa. Então, assim, a gente vai fazer o mesmo aqui. A gente vai escolher alguém e vai ligar para essa pessoa e vai orar com ela. Eu acho que é muito importante, a gente precisa fazer mais isso, né? Se essa ideia sua fosse uma realidade em todas as igrejas, que coisa boa você receber no fim de um sábado, no início do sábado, na sexta, ligações de pessoas para orar com você. Seria muito bom. É uma união que precisa acontecer para que o Espírito Santo seja derramado e que a gente receba esse fogo, que é o Espírito Santo, a simbologia dele é fogo, para que a gente seja o sal, porque não dá para ser sal sem ter esse fogo do Espírito Santo na nossa vida, porque senão o sal que a gente precisa ser vai ser insípido, não vai ter gosto, e sal sem gosto, não vai ter graça, né? Vida não sem consegue graça. salgar as comidas aí no Sabor Saúde. Não consigo salgar, gente. Queridos, eu agora vou cantar com a Melissa. Preparem-se para ouvir a Melissa, claro. Não. Uma música que eu sei de cor, porque desde pequeno eu ouço essa música. Eu acho que você aí lembra. Os mais jovens aí, por favor, se nunca ouviram, aprendem com a gente aí. Ai. Vamos lá. Eu tô arranhando violão ainda, faz a vida inteira, né, amor? Não fala isso, porque o Marquinhos, que é o professor atual dela, eu tô tentando aprender. Ele fala que eu tô indo bem, né? Ele é muito bondoso. Mas falta tempo para ela praticar por causa dos programas todos. Mas Deus há de ajudá-la. Além do céu azul, canta juntos. Foi Jesus preparar um lar pra dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver na lei. Diga amém onde você está. Louvado seja Deus. Além do céu azul. Como eu desejo estar no céu, nesse lugar além, né? Além desse céu, assim, que a gente contempla, e tem dias que o céu está nublado, tem dias que o céu aqui está azul, anil. E imagina o que vai ter atrás disso, né? Quando a gente vê a glória de Deus ali. Será maravilhoso isso. Esses dias eu fiquei emocionado, Melissa, quando a gente foi ali na varanda, tem uma varanda que dá pra mata. E daí a gente foi, tipo assim, de noite mesmo. O céu tava todo nublado. E tinha um pouco de nuvens passando rápido, assim. E a gente ficou ali. Demorou-se um pouco, daqui a pouquinho o céu se abriu.
E a gente teve a oportunidade de ver um céu estrelado lindo. Eu digo a gente porque eu tenho muita dificuldade já de ver estrelas. Então eu vejo algumas pela região periférica, central não vejo mais nem a lua. Então, quando eu olhei para o céu e tive aquela... Tava tudo escuro, assim, e foi Destacou, bom, né? Aquelas, destacou. as E as nuvens que estrelas. saíram rápidas diante das estrelas, eu falei, Deus deu esse Foi Deus, presente né? pra gente. A E é gente tão bom, sentiu né? isso, né? Até porque o interessante foi isso que a gente comentou ali naquele momento, né? A gente estava ali, tinha uma brisa indo para cá, né? A gente sentiu a brisa passando Sim, assim. E depois a gente percebeu que as quando as nuvens. nuvens se abriram, elas se abriram para o outro lado. Pro lado Meio que contrário. assim, era Não fez meio. sentido, né? O Não vento estava para fazendo cá, as nuvens indo sentido. para lá, mas assim, as altitudes diferentes. Aqui é bem alto, nós estamos a 1.063 metros de altitude, mais ou menos, porque a minha casa aqui é mais ou menos essa altitude. E a gente fica muito feliz, né? Com barulho de água, de córregos e também de crianças aqui. Tem muitas crianças ao lado. E a gente fica muito feliz nesse ambiente feliz. Hoje, Falando em ambiente feliz, o Nandinho perguntou, já vi é, 2 vezes ele perguntando. Gente, é só eu que tô ouvindo o Anandinho. galo cantar? Então, tem um sítio atrás de nós aqui e um sítio do outro Na lado. frente. Esse sítio atrás de nós aqui, acho que, bom, ele é bem grande, tipo assim, deve ter uns 4, 5 hectares de terra, ou seja, 50 mil metros quadrados. O de trás aqui deve ter uns 18, no máximo isso, ou nem isso. Eu não posso precisar, mas dá uns 10 mil metros, vai, com certeza. E tem muito galo, né, e frango, galinha Criação aqui. e tudo que é tipo de... Tem um zoológico aí. E teve mais aqui, mas como a crise é grande, acho que o vizinho andou consumindo. Sim, tinha um galo. Quem acompanha Sobre a Rocha sempre sabe, né? Já deve ter percebido que tem diminuído o canto dos galos no Sobre a Rocha. Porque eu acho que... É por causa da Não sei se pandemia. não foi pra panela aquele galo. Até vou perguntar pra ele. É uma Mas curiosidade. era interessante porque um galo após o outro e era a trilha sonora. Aliás, o Sobre a Rocha tem essa característica de o microfone ser de estúdio no ambiente fora de casa. Tipo assim, nunca ninguém fez isso, só a gente. Mas é para capturar o ambiente natureza. É como se você estivesse mergulhado no ambiente ouvindo a palavra de Deus. E esse é o objetivo do Sobre a Rocha. Todos os dias às 6 da manhã, não pega lá no YouTube, se inscreve aqui. É isso aí. E eu queria voltar àquele assunto que a gente comentou antes, né? Sobre essa questão do celular, né? A gente já está com 140 pessoas aqui assistindo e Sim, fazendo pôr do sol com a comentando e tal. gente, sábado. Isso. E o que assim a gente poderia passar de mensagem para esses O que a gente queridos aprendeu com o que isso, a né? gente conversou tanto já sobre isso nesses últimos meses, né? Então, o que uma cantora, Melissa, né? Eu viajo direto com ela. Uma mulher bonita assim, vocês concordam que, com todo respeito, não pode ficar sozinha. E a gente viaja com Nenhum ela. homem lindo Quando a gente... desses. Muito obrigado, meu. Aí o que acontece? Ficamos em casa, não pode viajar. A gente inventou algumas coisas, né? Alguns falam assim, vocês recriaram, né, a história profissional. O que acontece? Programa de cozinha, então tinham 3 por semana, agora são só 2, porque a gente não aguentou o pique. Era muito puxado. E O Sobre a continuou Rocha, puxado que é ainda. diário, né? Aí tinha clipes e tinha um EP com 8 músicas, na verdade depois ficou um álbum com 8 músicas naquele muita ano coisa. passado, aí 2020. Chegou ali por setembro, outubro, a gente ficou bem estressado, bem desgastado. E o que a gente resolveu? Parar para analisar tudo, o que era sim e o que era não. E nessa entrou muitas vezes o assunto celular. Que tempo é que a gente deve ficar diante da tela, que é necessário, que ele é um instrumento de trabalho, e quanto tempo quando ele for um instrumento de lazer, e quanto tempo quando ele for um instrumento para você ler a Bíblia, para você ouvir um livro, para você ler um livro. Então todas essas coisas foram analisadas aqui em casa. Bastante. E a gente acabou assim, vocês que me seguem no Insta devem ter percebido menos postagens, menos interação no direct, a gente não tem mais interagido no direct praticamente. Agora, a gente pensou o que do direct, né, Melissa? A gente analisou juntos aqui, viu? É tudo junto em comunidade, graças a Deus. Aí, ela às vezes separava um tempo tipo de meia hora para atender as pessoas no direct e não atendia onde estava o maior número de pessoas. Então, ali atendia 3, 4 e deixava de atender o todo. Vários outros, né? Então a gente pensou, vamos otimizar aí. E ela ganhou muito tempo com isso, porque às vezes não era só meia hora, né? Às vezes a gente invertia com uma outra coisa, repostava ali aqui E e o assim, tempo ia fazer um embora. post, na verdade, um repost, ele demanda um tempo, né? Que você vai
dedicar para isso. Então hoje a gente se concentra, alguém perguntou aqui, até passou, a que conclusão vocês chegaram, né, Então, nessa conversa toda, que a gente deveria realmente pôr o pé no freio e, assim, focar no conteúdo. Muitas pessoas até a gente decidiu deixar de seguir, muitos perfis, né? você deixou de seguir quantos no Insta mesmo? Muita gente, acho que, sei lá, mais de... A gente combinou assim, o Mais que de for 700 assunto pessoas, de trabalho, a gente vai seguir porque interessa o conteúdo. Não que o A conteúdo gente que ainda vocês está postem, fazendo, né, não interessa. Não, É exatamente. que é tanto conteúdo que você chega a um ponto, puxa, eu preciso dar prioridade para esse. Exatamente, você precisa focar aonde você quer chegar. Se aquele conteúdo que está chegando na sua timeline ali, ele vai relevante. agregar na sua vida, ele realmente vai fazer diferença, você vai dali tirar alguma inspiração, ou é simplesmente sempre as mesmas coisas, a pessoa postando, enfim. O que a gente definiu é que a gente realmente focaria mais na produção de conteúdo do que em receber esse conteúdo de fora, que às vezes não, ele estava muito espalhado, não tinha muita seleção, né? Essa foi uma parte da resposta, já quase tudo, a Melissa já respondeu. Então, realmente, é priorizar conteúdos, priorizar tempo e atendimento. Porque o Insta dela é profissional, o Face, todas as plataformas sociais que ela atende são profissionais. Então, a gente precisa atender ao público todo, e não só 1, 2 ou 3 que vão entrando em contato de forma costumeira. Então, essa explicação é interessante porque você que está atendendo aí, que parou de ser seguido, tá? Desculpa aí. Mas a gente continua amigo. Então, o que acontece? O que Amigos, eu achei interessante comentar isso aí, bem importante. Esclarecer isso. bem esse termo que chama muita atenção aqui do casal. Nós temos muitos amigos do casal. Mas ter amigos do casal, né, é porque nós somos casados, uma só carne. Quando a pessoa lá, você aí, imagina, você mandar um coraçãozinho aí, curtiu, beleza? Manda pra gente, a gente fica feliz e tal, mas esse coração, ele tem vários sentidos. Uma vez eu dei um coração pra Melissa, escrito assim, eu te amo. Ela coloca até hoje ali, fui eu que te dei, né? Ah, tá. Coloca em cima da cama, com muito carinho, eu te amo. E às vezes acontece de um irmão aí, enfim, né? Mandar você é linda, e manda um coração. Com todo respeito, né? Esse é o tipo de linguagem que se tornou muito comum, né? Muito... Hoje aí o pessoal, não digo chamar as outras eu mulheres digo, de assim, linda, mas mandar banal, o coração. Banalizou a amizade, banalizou os símbolos de amor, banalizou a questão do relacionamento. Porque eu falei para Melissa, imagina você, um homem casado, chegar aqui na campainha da minha casa, toca a campainha, por gentileza, Melissa. Aliás, nem pede gentileza às vezes, né? Melissa. Oi, tudo bom, Melissa? Tudo bem. Ó, você é linda e um coração para você. E eu fico aqui olhando. Qual que é? Porque é o seguinte, o relacional pessoal não se faz assim, né? Você não entrega um coração pessoalmente. Mas na internet muita gente tem coragem de fazer algumas coisas. E eu sei que significa curtir, eu sei que é um monte de coisa. Agora, curtir... Então, o símbolo começou a ter dupla linguagem, duplo sentido. Parece que a relação na internet pode, mas no pessoal não pode. E é a mesma coisa. O significado é o mesmo. Tudo bem que a comunicação pessoal, ela é insubstituível. Só que, no momento que você se comunica, é tão importante quanto. Tem um peso tão forte quanto. Então, você chegar no Instagram de qualquer outra pessoa, seja homem ou mulher, e elogiar com palavras que só o esposo, o cônjuge, pode utilizar, porque para você, homem, que eu vou falar agora, nós, quando falamos, nós atraímos as mulheres pelo ouvido. E você, quando olha para uma mulher, ela te atrai pelos olhos. São dois tipos sensoriais diferentes, porque eu e a Melissa somos diferentes. Então, quando você imagina chegar com a minha voz ainda e usar de uma maneira toda romântica, falar assim, não sei se tem alguma linha aí, me desculpe, ou pode ser Roberta, pode ser Flávia, vamos botar Flávia. Ô Flávia, você é linda, eu sou teu amigo. Se você falar assim, você apanha. E essa foto que eu mandei para você é só para você. Flávia?
Aí fica complicado, entendeu, Dá irmão não, e não irmã? dá não. Então veja bem, cuidado com as redes sociais. Reserve palavras, reserve amizade, esse termo, para quem realmente é amigo do casal. Cuidado com essas amizades que se propõem a serem, né, ou acontecerem após um casamento. Antes do casamento é uma coisa, agora depois do casamento, a amizade do casal. Por que é importante isso? Porque a amizade da minha esposa com outro homem, sendo os dois casados, fica estranho, mesmo que seja na internet. Por que vocês acham que a internet tem destruído tantos lares? Internet não, as redes sociais, porque toda a linguagem, esses dias a gente foi colocar uma exclusão em algumas pessoas que a gente não conhece, nunca viu na vida lá no Face. Aí o Face perguntava assim, deseja realmente desfazer a amizade? Puxa, que termo muito forte, é forte demais. Então, vamos cuidar com a banalização dos termos das redes sociais, a banalização dos relacionamentos. Isso é importantíssimo a gente evidenciar. E outra, casou, a rede social, eu considero que vocês têm nos dois celulares, um do outro. Exatamente. É importante transparência. Por que os outros podem ver o teu cônjuge não? Por que o outro pode acessar as tuas coisas e não? O WhatsApp aqui em casa, por exemplo, é profissional. Às vezes ela ouve o dela na minha frente, vice-versa. Se não for assim, neste momento que nós estamos vivendo, tá uma crise é muito gigante, perigoso. Adão gigante. e Eva. Eva estava sozinha. Se ela tivesse acompanhado, até ouvi uma mensagem muito especial departamental da divisão, um abraço para ele. Tininha, a esposa dele lá, né? Pastor maravilhoso, sobre família, falando a respeito de família. Né? O que acontece? Falando exatamente essa mensagem. Eva ficou sozinha. Se tivesse ali da família, a família indo até aquele momento decisivo, não teria acontecido. Eles teriam conversado antes. Teriam conversado. Decidido, não, a gente não vai fazer, né? Vamos definir juntos. Então a tentação ela é mais forte quando a gente está sozinho. E sozinho o celular consegue fazer isso até dentro da igreja. Você está na igreja ali, o sermão lindo acontecendo e você lá com um relacionamento... Viciado na tela, né? Com um amigo que está não sei aonde, em outro país, cuidado. Cada celular a gente aprendeu assim. E para nós deu certo, está dando certo. O celular precisa ser compartilhado, sem segredos com o seu cônjuge. Importantíssimo para a gente ter realmente... Não é para aumentar a confiança, não. Para aumentar a transparência. O relacionamento ser mais eficaz, para o outro ajudar o outro a ter limite. Não chega, já ficou demais aí nesse celular, agora sou eu. A gente foi comer uma melancia hoje à tarde. Que melancia boa. Tava uma delícia. Calor. O marido sabe escolher melancia, hein? Nem sempre. Eu dei pro meu sogro, tava podre, né? Liseu, aquele abraço. Teve uma nessa vida que, olha, foi fazer uma surpresa pro meu pai e acabou dando uma melancia podre. Já aconteceu isso com você? Põe aí. Já aconteceu contigo? Me conforta aí. Aí, o que aconteceu? Ela assim, então tá, amor, eu vou ver tal coisa no celular. Não. Se você me permitir, gente, olha só, eu queria falar contigo agora, comendo naquele melancia. momento, pra você ter uma ideia, naquele momento eu pensei, vamos colocar uma mensagem. Eu estava assistindo doutora Rosana Alves. E aí eu precisei interromper. E aí eu pensei na minha cabeça, né? Vou retomar, na hora que a gente vai comendo a melancia ali, quietinho e tal. Vamos retomar ali o contexto do vídeo dela, para aproveitar o tempo. Mas aí quando ele falou pra mim, não, amor, a gente precisa conversar aqui e tal, ter esse tempo pra conversar. Claro que é verdade. Deixei o celular de lado e vamos conversar. Porque é muito mais importante o relacionamento pessoal. Quanto mais você puder conversar pessoalmente do que ficar focado no celular, seja para qualquer coisa, melhor. Tá bom? Esteja junto com o seu cônjuge sempre que puder. E eu sei, Mel, que, por exemplo, a gente aprendeu uma outra coisa também, no ano passado, que está perdurando até hoje. Ó, só um pouquinho, antes de responder. A Tereza disse, eu não acho uma melancia boa. Eu vou contar um segredo, eu aprendi depois de pegar uma podre. Mas eu vou colocar no Sabor Saúde isso. O que acontece? Você pega a melancia na mão e dá uma batidinha nela assim. Se o som for de uma melancia mais dura, né, um som mais fino, mais firme, é porque ela está mais verde. Se for um som assim mais grave, mais como se estivesse meio oca, né, tum, meio assim expansivo, grave, deixa ela lá, tá né? bem madura. Ou então, deixa pra lá, se não quiser arriscar comer. Vai você, depende do tamanho da melancia, se não, pede para um homem, alguém que é um pouquinho mais forte, enfim, pegar ali para te ajudar a testar a melancia. Aprendi assim, às vezes dá uma meio madura, mas não chega a ser podre. Mas a gente geralmente acerta.
E a gente gosta muito de saborear melancia, suco de uva, tudo que é natural, né? Ai, que delícia. O que a gente ia falar mesmo? Então. Ih, te cortei. O que era, gente? Ó, ajuda a lembrar aí o que o Sandro Barcelos estava falando aí. Então aconteceu e tal. Tava falando sobre a rede social. Gente, tava falando sobre isso, sobre aquilo. E daí... Viu? Você me cortou, Melissa. Gente, eu sou campeã de Mas fazer eu pedi isso. licença, não tem problema. Desculpa. Já aproveitava e dar um abraço pro pessoal aí, ó. Nossa, muitos abraços aqui. Belém do Pará, Colômbia. Gente... Colômbia. Ó, quando eu morava na Irmãos. roça, eu tirava um pedacinho da melancia para ver se estava boa. Tá, amor? É, Irmã, lá no mercado com uma irmã. faca. Mas daí não tem como fazer isso no mercado pra Fica escolher. picando lá nos mercados. Saludos de Argentina. Ê, que legal. Mas era assim mesmo que fazia na roça. Eu me lembro que meu avô fazendo isso. Aí a gente fazia às vezes, né? Não sei se você lembra, eu da roça também comigo. A gente fazia o olhinho, os olhinhos, depois o nariz e a boca. Ele testava tudo, depois abria, né? Gente, assim, eu vi alguns comentários aqui rapidinho. Tá ótimo, olha a ideia aqui, ó. A Eliane Bass falou: eu sempre digo que sou secretária do meu esposo, porque eu olho as mensagens dele e aí passo pra ele o recado. Lembrei. Isso aí, então a Eliane te ajudou. Lembrei, obrigado, Eliane. Exatamente Eliane. isso. Eliane. Isso. Eliane, aquele abraço aí pra você, tudo de bom, viu? O casal Barcelos, já desde já uma feliz semana. O que acontece? Dentro de casa eu aprendi a trabalhar com ela. Porque eu chegava em casa, né, de viagem, achava que toda a cozinha era a responsabilidade da Melissa. Eu aprendi isso em casa. E eu achei interessante que ela precisava postar alguma coisa. E como eu não tenho essa habilidade de postar e também não enxergo bem para isso, eu pensei, bom, eu preciso fazer coisas que eu consiga fazer. E lavar a louça foi uma dessas coisas. Aspirar a casa, varrer o pátio aqui já era meu trabalho, né? Lavar o carro também. Mas tipo, lavar roupa. Comecei até lavar roupa. a lavar a roupa. Elis, como é que faz aqui, brancas, aí, coloridas, e vai dar assim, tu tá exagerando sabão em pó, mas isso aqui tá tudo vai limpar tudo isso. Tá ficando perfumado demais esse negócio amaciante, maneira aí, meu filho. E aí, maridão, então ao invés da gente ficar aí disputando espaço com a esposa dentro de casa, a gente vai repartindo as tarefas, fica tudo beleza, depois a gente se alegra, né? Eu sempre queria ter uma camisa assim, perfumada ao máximo, entendeu? Ela tá reclamando, tem muito amaciante. Eu tenho um pouquinho de alergia muito... A gente entrou no acordo, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e deu tudo certo. Pra tá um equilíbrio ali, né? Isso. Mas o marido tá arrasando e me ajudando muito. E a gente precisa terminar que tá ficando escuro. Daqui a pouco. Eu vou tirar meus óculos escuros aqui, ó. Não precisa mais, nem precisa de óculos escuros mais. Josimari falou assim, a importância de compartilhar os momentos. Sim. O casal juntos. Ou se você tá aí com a sua família, mais tempo com a família, menos tempo para as redes sociais. Esse momento que a gente está tendo aqui juntos, exatamente, é algo assim que não deve ser toda hora, todo dia, todo momento, né? Tem momentos para isso. Então, assim, e o horário também, que a gente colocou tipo um limite. Alguém perguntou quanto tempo vocês gastam. Exatamente. O que acontece? Para o trabalho, geralmente é em torno de 2 a 3 horas, tá? Trabalho. E as outras demais dão em torno de... Para ela tá dando 4 horas por dia, se não me engano. Por aí. Mas o restante o que Mas é? já foi muito mais. É assistindo alguma coisa, ouvindo. 6, e ela tem o costume 8 horas. também, não dá para ter esse parâmetro, porque ela às vezes está lavando louça, ouvindo da Leide Alves. Um abraço da Leide. Eu fico ouvindo. Lavando louça também. Gente, aproveite, sabe... exatamente. Desculpa. Não, vai lá. Puxa tempo. Aproveita o tempo ocioso que você tá fazendo alguma coisa, mas suas mãos estão... trabalhando, e aí você tá ali de boa, eu sempre, ocupar o ouvido com conteúdo, quase sempre, eu vou quando eu vou lavar louça, por exemplo, que agora é raro, graças a Deus, eu ligo no celular, coloco ali, tem até a gente tem um suportezinho, esse aqui que eu tô usando agora para fazer a live, que ela faz para fazer aula de violão também, eu utilizo na frente da minha pia ali, coloco ele fixadinho, coloco o celular ali, que daí não tem problema de respingar nem nada, e fico ali. Seleciono um vídeo que eu gosto de assistir, alguma coisa de saúde, de organização, de palestra, de sermão, e fico ouvindo. A gente ouviu um conteúdo que eu quero... Aproveita esse tempo. Me cobrei, viu? Tá bom. Aproveita para ouvir aí, eles só fizeram 2 gravações, mas vale a pena. Mais até. Lá no Spotify? No Spotify. É a Fabiana Bertotti, jornalista aí, palestrante, ela e o esposo. Sobre lá. Coisas de casal, é o nome. Procura ali Spotify. Coisas de casal lá no podcast. Vale a pena. Esse tipo de conteúdo, gente,
vai nisso, entendeu? Sim. Aproveita para enriquecer, evita conteúdos ruins. A gente tem hoje, não tem como a gente se livrar do celular, não dá. Não tem como se livrar da televisão, da internet, isso aí, esquece isso. Nós precisamos saber selecionar. usar. Ali eles falaram assim, ter prioridades. Prioridades. E selecionar, outra, ter chegou foco. 10 da noite ali, meus irmãos, ó, se no máximo ali, pega os botõezinhos do telefone, ó, clica ali, desliga. Porque hoje, por exemplo, o WhatsApp não tem como ficar offline. E daí você pensa, tá sempre online, a pessoa está dormindo. Sempre ligado Então, ali. desliguem. O sono é muito importante para a imunidade, para os meus olhos que têm pouca visão. Eu sinto quando durmo mal na retina, que eu tenho só menos de 8% de visão. Dormir mal no outro dia tem 5 só. Eu sinto isso na hora, Melissa. Isso mesmo, você sempre fala, né? Se acontece de dormir um pouquinho mais tarde, já era, a visão já prejudica. Gente, ela tá tocando bem violão já, é que ela não quer tocar, entendeu? E ela não tá treinando direito. Mas o que acontece? Ela pode cantar Bendito a Cristo, não pode? Ai, vamos E tá cantar naquele Bendito a CD Cristo, teu, então. não tá no CD? Pra nunca mais? Daquele... Tá no CD, Deixe tudo para trás. Vamos cantar Bendito a Inclusive, Cristo, ela gravou essa música no estúdio lá com um amigo, mandar um abraço pra ele aí, Júlio Castilho. Gravou João de Castilho, primeira. João Castilho. É João Castilho? Então ele é só colega, né? Então Colega, João Castilho. Deixa eu ver uma coisa aqui, a minha tela tá mais escurinha agora porque tá escurecendo aqui. Trocou lá, tá vendo? Quem tá aí vai cantar Bendito a Cristo com a gente? Vamos lá! Tá acabando a bateria, hein? Bem junto a Cristo eu quero estar, bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor. Vamos cantar? Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Você quer estar junto com o Senhor? Canta bem forte agora. Sim, quero a Cristo, bem junto estar. Ela no além conseguirá voltar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador, lá cantarei todo o seu grande amor. Louvado e exaltado seja o nome de Deus, maravilhoso. Feliz semana pra você, meu irmão. Feliz semana pra você, feliz semana. Meu bem Ô, amado. bens, como é bom fazer pôr do sol ganhar beijo, né? Queridos, tá escurido demais. Tá escurecendo aqui. Tá escurecendo A muito gente já. Gente, passou de meia hora. Quantos minutos a gente tá aqui? Um tempão. Foi bom. Ó, eu só sei que alguém falou ali antes, faz mais culto de pôr do sol de sábado. Quem sabe, né? Ah, olha a Elisa falando ali, ó. Nem sei se eu sei tocar essa música. Em tua casa neste sábado. Vamos lá? A voz e sentir tua presença em
inundar meu coração. Alegria completa em poder te adorar, e por toda a vida nunca mais vou de ti me separar. Uma nova semana, quem sabe canta. Uma nova semana começou, e como dependo de ti, uma nova semana já chegou. Meu futuro conhece, Senhor, os meus sonhos entrego a ti. Vem agora e dirija minha vida nessa nova semana, meu Jesus. Uma nova semana começou, e como dependo de ti, uma nova semana já chegou. Meu futuro conhece, Senhor, os meus sonhos entrego a ti. Vem agora e dirija minha vida essa nova semana, meu Jesus. Essa nova semana, meu Jesus. Feliz semana, agora sim. Valendo, então, né, Ô, Leisla? Leisla, não põe mais música aí não, Leisla. Mas Leisla, que... quando esteve aqui, ouviu essa música e já sabe tocar também, não sabe? Tocar Ah, e tem uma cantar? música nova que ela tá aprendendo, uma música que ela já canta, mas a música nova no violão, né? Como é que é, Melissa mesmo? Ir bem alto? Te coloquei na Calma mascada. aí, calma aí. Eu tô sem a cifra Uma palhinha, aqui. não tá sem a gente, cifra? tô sem a Ela cifra. não toca mais sem cifra, olha só. Tá aprendendo. Ai, gente, dá vergonha. Tocar a primeira vez. Eu falei, um dia vai acontecer, tem que tocar ao vivo, né, gente? É o sonho da gente aí. Anima ela aí. Não há nada melhor que tocar teu coração. Doce som, doce som. Não há nada melhor que em ti me esconder, meu refúgio, meu refúgio. Leva-me, quero subir, ir bem alto. Olha lá, para aí. Olha lá o povo falando, ó, o povo falando, ó. Senhor, é difícil. Olha o povo falando, ó, o joinha lá, o povo tá apoiando lá, ó. Ai, gente, outra hora eu venho tocar pra vocês aqui, cantar. Quando eu estiver assim mais tranquila, quando eu tiver uma cifra pra dar uma colinha de vez em quando, entendeu? Não ia enxergar que tá escuro também, né? Também tá mais difícil de enxergar aqui. Eu tô Obrigado, viu, gente? Tô É isso encerrando aí. a minha participação na live da Melissa. Fui, É tchau. isso, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu vou deixar vocês. Eu tenho que sempre acompanhar o marido, né? Então eu também vou. E desejo para vocês uma feliz semana. Foi muito gostoso estar com vocês aqui. Eu só quero ler alguns recadinhos aqui. Obrigada pelo carinho de todos. Continuem acompanhando o Sobre a Rocha, Sobre a Rocha toda lá no manhã YouTube, hein? no YouTube, no canal Melissa Compartilha, se Barcelos. inscreve, apoia a Se gente. inscreve lá no canal, ativa o sino para receber a notificação todo dia, 6 da manhã, sem falta, se Deus quiser. E também seja nosso replicador de conteúdo ali no canal. Estamos juntos no Telegram. Isso. E No final de cada vídeo tem um telefone. no final de cada Cola vídeo lá. do Sobre a Rocha tem o telefone do WhatsApp também para você participar com a gente. Estamos juntos e ser também o nosso parceiro aí na pregação do Evangelho. E também acompanhe o Sabor Saúde no canal toda terça e quinta, meio-dia. Não sei até quando eu vou dar conta de fazer tanta receita saudável aqui em casa. E, na verdade, a gente faz bastante coisa, só que é difícil é parar para gravar, né? A gente só come quando grava. Então, Pra não gente, engordar. tá na hora de gravar de novo, né? Não é mesmo? Mas enfim, essa semana vai ter um sorvete delicioso. Se preparem aí pra receita, vai ter muita coisa Temporada bacana verão. aí. Sabor, saúde, verão. E acompanhe também as músicas no nosso canal. A gente tá resgatando algumas músicas especiais aí que a gente participou nesses
20 anos de ministério, né? Colocando ali no canal. Tem muita coisa que a gente não conseguiu salvar, né? Tem muita coisa vídeos, que a gente não de tem. coisas assim, mas o que a gente está conseguindo resgatar e colocar para vocês assistirem lá no YouTube, a gente está colocando. Aproveitem aí esse Remember aí. E aí, ontem mesmo a gente postou, foi a música que eu cantei no Adoradores 2 com Wagner Dida, né? Oração, música, né? Ouça nossa oração, ouça nossa oração, derrama em nós o teu poder. O povo gostou daquela música que tem a participação da Joyce Carnassale, da Rafaela, Bendita Segurança, do Anderson foi e Joyce do Robson Rocha. Isso mesmo. Fonseca. Robson Fonseca, Anderson Ramos, como é que é? Aquele Gabriel, que eu esqueci o sobrenome dele. Rafaela Pinho, Joyce Acaba e eu. com Trini, não, né? Não. Enfim. Não sei. Gente, o povo gostou desse vídeo lá, tá com 23 mil, tem umas 2 semanas, tá? O pessoal gostou bastante de assistir. Vai lá ver se você gosta também. Isso aí, gente. Obrigada pelo carinho. Tá vendo que tá escurecendo aqui já? Mas tá. Tô me sentindo bronzeado. Deus abençoe a todos, feliz semana, orem por nós, estaremos em oração por vocês. E a gente podia finalizar com uma oração também, né? Posso orar? Verdade. Posso orar? Vamos orar então. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada a Deus por esses momentos tão especiais aqui com meu esposo, em companhia desses queridos que têm acompanhado o nosso ministério, de perto, de longe e de bastante longe. Nós queremos agradecer também, Senhor, as bênçãos que tens derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a proteção que tens dado a nós, aos teus filhos. E, Senhor, continua segurando os ventos, Senhor, até que Jesus volte. Nós agradecemos muito o teu cuidado até aqui e a tua providência na nossa mesa todos os dias. Nós sabemos que a situação não está fácil para ninguém, mas nós sabemos que Tu és o Deus da prata e do ouro, Tu és o Deus que move os corações para serem solidários, Tu és o Deus aquele que abre as portas do céu e derrama bênção sem medida para aqueles que são fiéis a Ti. Então hoje nós pedimos essas bênçãos sobre cada pessoa que está aqui nessa live, que já passou por aqui nesses minutos que estivemos juntos. Quero pedir, Senhor, as Tuas mais ricas bênçãos sobre cada um de nós, para que nós possamos receber e poder compartilhar também daquilo que temos recebido das Suas mãos e também daquilo que temos ouvido e visto o Senhor fazer diante dos nossos olhos. Verdade. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de conhecermos a Tua palavra, pelo Amém. privilégio de podermos adorar a Ti em liberdade ainda. Por mais que nós tenhamos que muitas vezes nos distanciar das pessoas por fatores especificamente dessa doença que está causando essa pandemia, nós sabemos que nós podemos, onde quer que estivermos, no nosso quarto, na nossa casa, viajando com o nosso esposo para algum lugar, nós podemos Te buscar, nós podemos Te encontrar onde quer que seja. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a nossa parte nessa obra de prevenção, para que nós não tenhamos essa moléstia atacando a nossa casa, que nós possamos ter os cuidados de higiene necessários, tudo que nós estiver no nosso alcance, cuidando da nossa saúde, na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, por mais que a gente esteja num apartamento ali enclausurado, que a gente tenha um tempo para abrir a janela, quem sabe respirar um ar puro, pegar um sol e também fazer um exercício físico ali para que a gente possa ter nossas células respirando melhor, nós levando mais oxigênio para o nosso corpo, que a gente possa ter um corpo mais saudável para Te honrar, para Te exaltar nesse mundo. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, pelo carinho de todos aqui e pedimos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E a gente continua orando pelo povo de Manaus e por todo o Brasil também, por todos os países, por causa dessa pandemia e continuando firmes e fortes em Cristo Jesus. E quando tiver fôlego, vamos louvá-lo, vamos adorá-lo, vamos ser fortes em Cristo Jesus, nessa esperança de cura, de salvação, de todas as formas, né? Porque a gente às vezes só quer esse mundo, não esquece que a gente está em transição, a gente está indo para a nova terra.
E esse é o desejo daqui do Casal Barcelos para você nessa semana. Buscar mais a Deus, administrar melhor o tempo através do celular, tá bom, gente? E lembrando para vocês que daqui uns dias vai ter no Sabor Saúde uma receita que eu comi hoje, meio-dia, que é um produto diferente, que é o umbigo da bananeira. Eu não sabia que existia, Olha, mas estava numa torta e eu coração de bananeira. me acabei comendo, foi uma bênção e logo vai estar no canal no Sabor Esse Saúde. aí é depois da nossa temporada do Sabor Saúde Verão, a gente vai gravar essa receita. Eu tô tentando lembrar os ingredientes que eu pus na receita. Nós esqueci de anotar, mas ela vai lembrar. E a gente faz de novo e testa, e assim a gente faz até poder levar para você, para sua casa aí, saúde, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima oportunidade juntos, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tu lembra como é que desliga? Então, gente, faz tanto tempo que eu não faço live. Olha essa. Uma não lembra e o outro não enxerga. Daí a gente fica com uma live eterna. Deus. Vai uma coisa interessante isso. Vamos. Então vai então. Vamos. Tá fácil ali, ó. Vamos, peraí, deixa eu fazer uma coisa. Outra vez, tô falando com eles aqui, ó. Outra vez eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui do ladinho, que eu tô tentando aprender Se como você faz um outro isso. dia vier para a live da Melissa, traz aí um textinho de tutorial como desligar a live, entendeu? No Instagram. Ai, gente. E daí você, na hora de antes, tô indo embora, você posta tutorial, tá bom? Combinado? Tá combinado. É sério, eu esqueci como desliga. Olha a coisa óbvia. Não, o povo vai ficar... Eu vou te aqui. dar uma ideia. Tá, já chego. É o X, né? É o X da questão. Vamos lá, tchau, tchau, pessoal. Valeu! Bastante, né? Bastantíssimo. Então, a gente acabou de gravar. A minha imagem, consequentemente, estava melhor, porque eu sou um profissional. Não, olha o mico. Não conseguia desligar. Olha aqui, ó. A minha live. Uma igreja enorme, né? 1.560 pessoas passaram por ali. Bênçãos, É verdade. Bênção do céu. E eu estou aqui filmando pro meu telefone, que caso a Melissa não consiga desligar o tutorial do telefone, eu vou te Você dar sabe desligar o seu? Você Eu- sabe desligar o seu? Eu sei, eu aperto o botãozinho que eu não estou enxergando, mas fica mais ou menos